está começando mais um episódio. Conversa pode. Porque aqui conversar pode. E no episódio de hoje nós estamos com 2 convidados. Eu queria que você falasse um pouco mais de vocês, para a gente entender quem são vocês. Então, meu nome é Antoni, eu sou enfermeiro, né? Nós somos da TH Domicílios, uma empresa de atendimento domiciliar. A empresa ela é composta por 3 segmentos: o atendimento domiciliar, o atendimento voltado para o idoso. Temos também a parte de cuidador de idosos, onde nós capacitamos os profissionais para poder atender a população do idoso, e trabalhamos com a fisioterapia também. Eu fico na parte da enfermagem e meu sócio. Meu nome é Herbert Senna, sou fisioterapeuta, sou sócio também de Antoni, nas 2 empresas, TH Enfermagem e TH Físio. Como ele já se falou, né, a gente trabalha com curso de capacitação, não só para cuidador de idosos, mas também para técnico de enfermagem, né, que são os mini cursos. E a empresa surgiu, né, há mais ou menos 11 anos. 11 anos. Né, 11 anos. Foi uma coisa não planejada. Né? Eu era técnico de enfermagem, trabalhava em um hospital e fui convidado para poder dar um plantão em domicílio, que ele já era o gestor. Né? Aí foi uma coisa que foi tudo acontecendo, nada planejado, não tivemos acompanhamento de ninguém, de Sebrae, de nada. Foi uma coisa assim meio doida que aconteceu. E o bacana é que assim, logo no começo, né, que nós começamos a fazer isso, não tínhamos ideia da dimensão que íamos tomar, né? Então nós iniciamos sem dar uma nota fiscal, sem nada, era uma coisa meio que acerto boca a boca entre o cliente e comigo. Depois tivemos a necessidade de abrir o MEI, que é um microempreendedor individual, e mais lá na frente a empresa foi crescendo e tivemos a necessidade de abrir uma empresa limitada, que aí tivemos que regulamentar todo o processo, fazer protocolos para poder atender essa clientela. Hoje vocês contam com quantos funcionários? Hoje aproximadamente 120 por aí. Na verdade, nós não temos funcionários, porque nós somos uma empresa de prestação de serviço. Então a gente fala muito que a gente não tem funcionário, né? A gente tem prestadores. Sim. Né? Hoje, quem trabalha mesmo nós sendo donos, quem trabalha na linha de frente somos nós 2. E a gente tem os prestadores, que são os técnicos, cuidadores e os fisioterapeutas. Se botar no global, deve ter umas 150 pessoas prestando serviço para a nossa empresa. Que são prestadores fixos, então vocês têm esse contato com ele, então se Sim. precisar, você sabe exatamente com quem falar e contar. Exatamente. Entendi. Eu queria perguntar para vocês também, vocês falaram que a empresa de vocês tem um segmento para a parte de fisioterapia e uma outra parte para a parte de enfermagem. Eu queria saber se começou com a parte de enfermagem ou com a parte de fisioterapia, e como vocês hoje estão administrando, já que vocês falaram que antigamente vocês não emitiam nem nota fiscal. No começo era só enfermagem, né? Então eu era gestor de uma casa onde eu tinha 3 cuidadores, né? Eu dava plantão também, fazia a gestão e dava plantão também, e mais 3 cuidadores, era uma equipe. E aí tivemos a necessidade, aí um foi indicando o outro, e aí começou eu chamar outra pessoa, e teve um momento que vamos ter que organizar isso, né? Até mesmo porque a gente precisava emitir essa nota fiscal, e aí surge a necessidade de convocar uma pessoa para poder me auxiliar, que aí entra o Herbert. E Herbert entra nesse segmento e já dando o direcionamento às coisas. Não, vamos abrir o MEI, vamos providenciar um advogado, precisamos de um contador, e fomos fazendo essa parte estruturando a enfermagem. Depois da enfermagem estruturada, aí nós começamos a pensar um pouco mais lá na frente. Bom, se eu pego uma pessoa para trabalhar como cuidador de idoso, por que eu não vou capacitar essa pessoa para trabalhar comigo? Aí surge o curso de cuidador de idosos. Então, nós começamos a capacitar a pessoa para trabalhar na própria empresa. E aí, mais lá na frente, ele estava em término da faculdade de fisioterapia. Não, na verdade eu nem fazia. Nem fazia. Eu trabalhava como técnico, e aí ele mesmo me incentivou, faça um nível superior, faça enfermagem. Eu falei, você é enfermeiro? A gente já tem empresa de enfermagem. Se eu for fazer enfermagem, porque assim, eu fazia muitas coisas que ele assinava, né? Não, Herbert, pode fazer, pode assumir, porque ele era a pessoa que a gente fala que é o diretor técnico. Então eu era responsável por ele. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer físico. Porque eu fazendo físico, a gente faz o quê? Ramifica a empresa. Sim. E aí eu fui estudar fisioterapia.
Então você já estava com essa mente empreendedora, pensando ali. Já, não, desde quando ele me chamou para poder ajudar ele, como eu sempre fui o mais jovem que ele, né? Então eu fui vindo com as ideias. Eu falei, rapaz, está crescendo. A gente fazia entrevista de pessoas no shopping, né? Que era até Uma livraria. Uma livraria. E aí eu falei assim, não, tá errado, velho. A gente já tá com mais clientes, bora ver um escritório. Mas que seja barato. A gente pegou um escritório no Rio Vermelho, que estava todo acabado. A gente mesmo foi lá, pintou, rebocou a parede, ajeitou o vidro. E aí a gente começou, foi nossa primeira sala. Hoje em dia você tem uma outra sala, né? Que você estava falando com a gente antes do podcast começar, que tem uma sala. A favela foi bem a gente, na verdade, os nossos lucros, a gente nunca pensou em só lucro pra gente. A gente sempre pensou em melhorar. Então, assim, os nossos lucros, a gente estava nessa salinha que a gente, como eu falei, a gente que reformou. Quando as coisas começaram a melhorar, a gente pensava, aqui já não está legal pra gente não. Bora para outro lugar. E fomos para uma sala Estela Maris, né? Uma sala maior, dentro de um mini shopping. E a gente pensou que, a gente deu um pulo que a gente pensou que ia dar um boom, né? E a gente percebeu que, apesar de ser uma localidade boa, né? Eu falo assim em termos de visibilidade, mas em termos de público para a gente não foi muito legal, porque ela é muito distante do centro, né? Mas a gente sempre tomou tudo como positivo. Faltou então fazer uma análise ali, para Faltou ver onde planejamento. A gente não tinha essa experiência. É isso que eu ia perguntar para vocês. Então a parte administrativa no início ficava muito mais com o Herbert do que com você. E você também não tinha nenhuma experiência no assunto. A gente tinha força de vontade e curiosidade. Então, eu queria saber se há 11 anos atrás, que foi quando a empresa de vocês começou a Sim. crescer, se vocês já tinham escutado falar sobre a SG lá atrás, são 11 anos. Não. Lá atrás, eu confesso que não. O ESG pra gente é Nem uma digo, novidade. deixa eu só reformular, nem digo o ESG, mas assim, práticas sustentáveis, práticas de transparência, práticas sociais, no geral, assim, nas organizações. Se falava um pouco, sim, mas não maçante como a gente ouve agora nas mídias. Mas, de fato, isso não era uma coisa do cotidiano da gente. Não era uma preocupação. Não E é. hoje em dia é uma coisa que vocês ouvem muito. Hoje a mídia bate. A gente muito. ouve, né? Agora o que a gente nunca ouviu foi o SG. A gente ouviu, a gente foi, na verdade, antes de vir, claro que a gente não ia vir sem saber nada. Bora ler um pouquinho. Então, assim, vocês, pra gente, foi a pessoa que fez, deu o caminho. Porque a gente nunca tinha ouvido. Eu mesmo, sobre o SG, eu nunca tinha ouvido falar. Você ouvia mais sobre práticas sustentáveis, Práticas as sustentáveis. questões de transparência dentro Sim. da parte financeira e afins. Inclusive, a gente, todo ano, a gente dá brinde, né, aos nossos prestadores. E aí teve um ano que fez assim, não, bora dar a caneta ecológica, bora dar os copos de bambu. Então, assim, a gente começou a conversar e assim, não, a gente estava praticando sem a gente conhecer. Acontece muito. Mas o interessante de implementar a cultura SG a toda a organização, de vocês, é que não só a parte ambiental vai estar presente ali, entendeu? Vai estar o SG por completo, ou seja, a governança, o social. Então, é um combo inteiro que vai trazer benefícios para a empresa como um todo. Até porque se a gente for pensar em processos, vamos colocar uma situação hipotética, vocês vão lá, distribuem esses copos de bambu, a caneta ecológica, e aí as outras partes da empresa de vocês estão com déficit, estão com problema. Sim. Aquilo ali não vai solucionar, vai ser só uma imagem, e a ideia é que esteja desde os princípios da empresa, ou seja, lá de baixo, vá crescendo até chegar nos prestadores de serviço de vocês. Sim. Ou seja, o SG ele tem que estar ali permeando em todas as partes para que quando chegar a caneta e o copo de bambu seja só uma coisa a mais. E também é interessante, porque muitas empresas acham que se elas não nasceram com SG, então não dá mais para implementar. E não. As empresas que implementam, mesmo agora, ainda há tempo. Talvez lá na frente já não seja interessante implementar, mas agora é o tempo, agora é o momento exato de implementar. Então é muito interessante que vocês estejam preocupados com isso. E já praticavam algumas coisas sem nem saber, né? Isso Inconscientemente, a gente fez recentemente agora, há pouco tempo, antigamente nós tínhamos o prontuário. O que era o prontuário? Nós imprimíamos a prescrição de enfermagem, a evolução dos sinais vitais,
comprávamos uns classificadores e íamos na casa do paciente e deixava lá, cada casa do nosso paciente. Hoje já é diferente. Hoje não tem mais essa figura do prontuário. O prontuário agora ele é eletrônico. Então o pessoal passa para a gente via canal digital, e a gente encaminha para o e-mail. O que é que isso aconteceu? O nosso custo que nós tínhamos com papel, ele caiu bruscamente. Porque a gente comprava caixas e mais caixas de papel de ofício, hoje a gente não compra mais. A gente compra assim, duas resmas, três resmas, e isso dura uma infinidade. Né? Por quê? Porque nós adotamos essa questão do prontuário eletrônico, que foi uma coisa inconsciente na função de viabilizar processos e que a gente conseguiu, e quando você para pensar, nós estamos falando do ESG. Você, Antônio, falou uma coisa que me trouxe um gatilho muito forte, de que a mídia está pressionando para que você tenha esse pensamento, que vocês dois tenham esse pensamento. E é exatamente isso. Hoje em dia, há pesquisas que apontam que daqui a 5 anos, as empresas que não adotarem o ESG, elas não serão bem vistas no mercado. Então, assim, se vocês não pensarem um prontuário que seja digital e ficasse emitindo papel, os seus clientes poderiam estar até ok ano passado, esse ano, mas ano que vem eu acho que já não teria essa mesma visão, sabe? Por mais que o público de vocês seja um público mais idosos, assim, eu queria saber também como foi essa adaptação, né? Porque a gente sabe que o público das pessoas mais velhas, elas não têm tanta autonomia digital. Eu queria saber como foi essa mudança, se ocorreu de maneira natural. Foi natural. O que é que acontece? Como o foco da gente são os cuidadores, então essa transformação ela se deu mais para os cuidadores de idosos, tanto técnicos, enfermeiros e cuidadores de idosos. Com a parte da família, nós implementamos reuniões. Então a gente faz reunião online, né? Então alguns têm alguma ainda deficiência em relação a isso, mais uma resistência, mas ainda assim a gente consegue vencer. Então o que a gente mandava de recibo, que ia na casa entregar o recibo, hoje é via e-mail. Então hoje eu não entrego mais papel para eles, para família nenhuma. A gente pegava cheque na casa do paciente. Das famílias, a gente pegava dinheiro, aí saía com os bolos assim, de cheque, dinheiro, aí ia para o banco para poder depositar. Né? Depois que entrava na conta que tinha que esperar 48 horas para poder compensar, e às vezes assinatura, porque era muito idoso, e aí tremia, o banco devolvia, a gente tinha que pegar o cheque e ir lá. Hoje em dia a gente não faz mais isso, é tudo digital. E assim, por esses relatos de vocês, dá para perceber que vocês já têm uma inclinação para essas práticas de forma muito natural. Então, o que vocês acham que poderia ser uma dificuldade na empresa de vocês para implementar de forma geral? Como o ESG realmente é com todas as siglas, mesmo vocês já tendo essa facilidade, digamos assim, o que vocês acham que poderia ser mais difícil de implementar? No meu ponto de vista, não tem dificuldade não. Eu acho que o que falta é conscientização, tá? O que falta é mais acessibilidade aos pontos críticos. É uma pessoa que possa direcionar as empresas a dizer, ó, o seu ponto crítico é esse aqui, então vamos direcionar para esse ponto. Tá? Eu acho que falta muito isso, porque se você for notar na nossa conversa aqui, foi tudo uma coisa que surgiu minha e dele consciente. Vamos fazer um prontuário? Vamos. Vamos parar de pegar dinheiro na casa do paciente, porque você tem gasto de combustível, você tem gasto de tempo, você pode ser assaltado, né? A violência está cada vez mais presente na nossa vida. Então, tudo isso foi inconsciente. Mas o que a gente precisa é de uma empresa, alguém que... Exato. Dizer assim, Herbert Antoni, o ponto crítico de vocês é esse. O que vocês precisam melhorar é aqui. Vamos caminhar por aqui para você estar inserido no processo do ESG. Como agora, né? A gente aceitou mesmo o convite, e pra gente, realmente, pra gente vir separar um dia é complicado. Porque nossa dinâmica é bem tensa. Bem conhecido. E aí, porque em casa a gente está trabalhando. A gente está viajando, a gente está trabalhando. Porque a nossa maneira de fiscalizar, de acompanhar é pelo digital. É digital. É digital. Totalmente digital. Celular. E aí a gente lendo também, a gente viu essa questão de transparência. Né? A gente fazer com que as pessoas tenham interesse em vir trabalhar com a gente. E é uma coisa muito legal que as pessoas que vêm fazer a seleção com a gente, todas são indicadas por alguém. A gente não coloca em redes sociais. A gente chega e bota uma pessoa que quer trabalhar com a gente e diz, vai ter uma seleção. Se você tiver alguém para indicar, bem, você pode mandar. E nessa seleção, a gente tem essa transparência com eles do seguinte, da questão financeira. Eles sabem quanto a gente cobra a família e quanto a gente paga eles.
né? Porque a gente não quer passar o que, segundo o relato deles, que outras empresas passam. Estão ficando ricos em cima da gente. Sim. E a gente não quer isso de jeito nenhum. Até porque Vocês já foram mão de obra também. A gente já foi a mão Sabe de como é obra. que funciona? E aí, às vezes, a pessoa, o cliente que contratou fala, eu pago tão caro a empresa e o serviço está assim. Aí a pessoa fala, poxa, paga tão caro a empresa e eu estou recebendo isso. Sim. Então, se a família chega para um prestador nosso e fala, o prestador sabe quanto é que a gente cobra e quanto é que a gente... Inclusive, até as questões de impostos, na própria seleção a gente fala, a gente cobra tanto, paga tanto de imposto, paga tanto para vocês e o que sobra para a empresa é isso. Porque a gente não tem esse risco de um chegar para o outro, eu recebo tanto. E outra coisa, o valor ele é único para todo mundo. Não existe nível 1, nível 2, nível 3, então não, todo mundo recebe a mesma coisa. E vocês falando isso só mostra que essas práticas também dão retorno para vocês. Então, assim, um colaborador de vocês, um prestador de serviço, como vocês estão afirmando que são, ele sabe quanto ele ganha e que ele ganha igual, ele vai querer prestar serviço para vocês. Exatamente. Então, assim, a pessoa que vê que vocês têm a preocupação de dar brinde todo ano e de que vocês estão sendo transparentes ali em todos os processos, ela vai continuar querendo trabalhar para vocês. Então, as práticas do ESG, elas só trazem benefícios. Sim. Há argumentos que dizem que é insustentável para a empresa aplicar as práticas de ESG, mas é porque as pessoas pensam que ESG tem que ser uma coisa muito macro. Mas assim, o ESG consegue se adaptar dentro de cada organização. Então assim, o que falta no mercado hoje é alguém, o que faltava, é alguém que faça esse diagnóstico, que vá lá na empresa de vocês e digam, Bert, Anthony, o problema é esse. Vamos por esse caminho, que traça as melhores rotas para que vocês consigam implementar o ESG, que vocês já fazem essas políticas de maneira sucinta ou de maneira natural, pensada, sabe? E isso só vai trazer lucros, só vai trazer benefícios, como está trazendo para vocês. Então, para o Usar Papel, já houve uma economia nessa parte. Está sendo transparente, já há uma fidelização desse prestador. Então, assim, eu não, conversando com vocês, só provo o quanto que o ESG traz de fato benefício para as organizações. E o bacana, assim, só para deixar registrado aqui para vocês terem uma noção dessa questão da transparência, nós temos alguns cargos dentro da empresa, nós temos algumas enfermeiras que trabalham como cuidadoras de idosos, que elas não querem adentrar o mercado de trabalho para ficar na empresa. No CLT, no caso. Quando eu falo mercado de trabalho, via CLT. Sim. E para ficar com a gente, por quê? Porque a empresa, ela dá uma segurança na questão do trabalho, né? Então, assim, se você faz o seu trabalho de forma correta, ela tem de ficar nessa escala por muito tempo. Então, nós temos algumas enfermeiras que elas não querem. Ela não prefere ficar com vocês. E isso reflete mais, reforça mais a questão da transparência, porque lá ela sabe como a gente funciona, quanto ela ganha, quanto é cobrado para a família, né? E isso gera uma confiança entre ambas as partes, que faz com que a gente pode contar com essa pessoa e essa pessoa pode contar com a empresa. Então, nós temos um funcionário de 10 anos que está com a gente. Isso, inclusive, é uma das consequências do ESG, né? Porque quando você está numa empresa boa de trabalhar, você quer ficar ali. Não tem por que você querer sair da empresa, onde tem práticas que ajudam o meio ambiente, o social, de maneira geral, onde você sabe que o esforço que você está tendo ali, o seu trabalho que você está fazendo, está sendo recompensado, está sendo reconhecido. Então, é realmente um fruto do ESG, podemos dizer assim. É interessante também que a gente incentiva eles, né? A gente fala a todo mundo, não queira que nós, não queira que a gente não quer que vocês fiquem com a gente pelo resto da vida. A gente quer que vocês procurem a sua melhora, que vocês estudem, peguem um nível superior, procurem algo maior. E muitas pessoas vão, mas o interessante é que muitas pessoas voltam, né? Muitos vão e muitos voltam. E a gente abre, a gente fica de portas abertas, porque a gente incentivou para sair e era o que eles queriam. E se não deu certo, a gente fala, a gente está aqui. A gente está aqui para poder acolher. A gente teve uma mesmo que foi para Portugal. Para a Itália. Teve um que foi para Portugal e o outro para a Itália. Mas quem voltou foi da Itália. Foi para a Itália, começou com a gente, aí a gente super incentivou, né, apoiou com algumas coisas, deu algumas dicas, ajudou com outras, e ela foi. Chegou lá, ela viu que não era aquilo que ela esperava e voltou. Não, antes de voltar, ela mandou uma mensagem para mim, né? Aí ela tava, oi, aí eu falei, oi. Ela, e aí, como é que tá? Eu falei, tudo direitinho, e você? Ela, se eu voltar à mesma casa, você me coloca de volta?
Aí eu falei, com certeza, a sua vaga está guardada, eu só estou aqui resolvendo a questão do visto e estou voltando. Por favor, não me deixe na mão. Aí eu falei com ele, quando ela chegou, a própria equipe que trabalhava com ela, a gente já conversou com a equipe, ó, dá para segurar uns dias até ela voltar. Aí a gente fez assim, ó, pode passar um mês. Se ela está dizendo que volta, a gente está todo mundo junto. Então, a gente já, quando ela já falou comigo, eu já falei com ele, a gente já falou com a equipe, já falou com a família também. A família também disse, não, eu aprovo a volta dela, e quando ela voltou, o trabalho dela estava garantido. Já está lá. Tá lá até hoje. Gente, o trabalho em equipe, né? Tá lá até hoje. Se abraça. E uma outra coisa, a gente dá uma aula para eles até de educação financeira. Porque está Para os próprios colaboradores. os próprios colaboradores. Porque como nós somos prestadores, eles são nossos prestadores de serviço, todo mundo está acostumado a trabalhar em CLT. Sim. Né? Só que entenda, eu falo com eles, quando você trabalha de CLT, a empresa que desconta tudo seu. Então, se você recebe R$2.000, você vai ter desconto de INSS, de FGTS e de transporte. E quando vocês trabalham com a gente, esses R$2.000 que a empresa você receberia é todo seu. Sim. Então, se você não fizer o seu autocontrole, desconta tanto. Então, se você recebe R$2.000, você tira tanto e aplica nisso. Você tira mais tanto e aplica nisso. Até que a pessoa possa conseguir fazer as suas contribuições, né? Isso, né? E tem o MEI também, né? Que é o microempreendedor individual, que tem o segmento de cuidados de idosos, que ele paga o INSS dele, que é um valor reduzido, é 50% mais barato, e que se ele tiver qualquer problema trabalhista, acidente, gestação, ele vai estar coberto pelo INSS. A gente mesmo fala isso para eles, né? Então já tem essa preocupação também dentro do social. Então assim, vocês não enxergam colaboradores de vocês como funcionários, Não. e sim como pessoas que estão ali ajudando vocês, porque assim, não existe a empresa de vocês se não existir um prestador de serviço. Exatamente. Anthony e Ebert não conseguem trabalhar sem os seus prestadores. Então assim, essa preocupação com os seus colaboradores é muito bonito de ver, assim, de estar ouvindo. E em relação à dificuldade que vocês citaram, que seria mais uma questão de orientação, né? De conhecer sobre, porque, como vocês já retrataram, algumas práticas vocês inclusive já têm, mas não sabiam que era exatamente o SG, e claro, sempre há coisas a melhorar, né, dentro das práticas, mas vocês acham que se o problema principal da empresa de vocês é a falta de conhecimento, um e-book, por exemplo, ajudaria nessa questão? A que nível isso ajudaria? Seria um reforço para vocês? Como seria? Seria. Agora, o que eu acho é o seguinte, a gente precisava de uma pessoa para estar direcionando, tá? Um consultor. Vamos colocar aqui a imagem de um consultor. Se eu tenho um consultor que vai me dizer assim, Antônio, ó, vamos caminhar por esse lado, porque por esse lado a gente vai ter um retorno positivo. Eu acho que aí seria o caminho. Porque não basta você estudar só. Você tem que saber por onde, tem que ter uma pessoa para te orientar. E se eu te falasse que é um consultor e um e-book? Já ajudaria? Aí seria muito melhor. E uma equipe de consultores? Melhor ainda. Aí eu já estaria nas nuvens. O e-book ia te dizer o que a gente, por que caminho iríamos ir. E a gente ia fazer isso também para vocês, assim. Falando agora um pouco do nosso projeto, né, vendendo o nosso peixe, a nossa empresa, assim, que está aí no papel para ser lançada, ela é uma empresa que vai disponibilizar um e-book de maneira gratuita dentro do nosso site. E caso, além do e-book, ali assim, no nosso site, você queira um consultor, vão ter diversos compras. Então, assim, vai ter um combo direcionado para empresas de micro e grande porte, pessoas que, como vocês, já estão ali no caminho, estão implementando, mas queria que abraçasse todos os aspectos da empresa de vocês. Então, assim, vai ser pensada, é uma análise feita para cada empresa. Então, assim, a gente vê muito hoje consultoria, assim, de modo geral, generalista. Então, assim, eu vou criar um modelo de consultoria e eu vou aplicar para todo mundo. Vai ser só aquilo ali. Só aquilo ali é um modelo e vamos por aqui, não é? Receita de bolo. A gente sabe que cada empresa vai ter um desafio diferente, que cada empresa vai ter uma facilidade diferente. Então, pensar em uma empresa como algo individual, como uma coisa única, facilita não diria que facilita pra gente o processo. Tá, pra gente sim. Que é o importante. Que é o importante. Então, assim, foi muito importante a conversa de hoje, assim, de modo geral. Sim. Acho que a gente esclareceu muitas dúvidas, vocês deixaram o projeto mais claro pra gente.
nos trouxe uma certeza de que estamos indo pelo caminho certo. Sim, com certeza. Assim, em nome da turma, nós agradecemos pela conversa, pelo diálogo. Foi extraordinário bater esse papo com vocês. Ficamos muito felizes. Eu queria que as meninas falassem um pouquinho também. Que eu falo muito. Obrigada por vir, obrigada por falar sobre a experiência de vocês como um todo, porque realmente o ESG é uma coisa que chegou no Brasil recentemente, então coisas novas, às vezes, inclusive para empresas mais conservadoras, que não é o caso de vocês, claramente, mas para empresas mais conservadoras pode ser uma ideia assustadora, é algo novo, é algo que está chegando agora, e é algo que se vê mais implantado em grandes empresas. Mas a ideia de que o ESG é só para grandes empresas é um mito. Isso é um mito porque realmente ela pode se adaptar com toda a sua integridade, com tudo que precisa para a sua empresa, independente do tamanho dela, independente do segmento. Muita gente acha que o ESG vai depender do produto ou serviço que você oferece necessariamente, mas não. A implementação do ESG ela vai depender do processo para chegar naquele serviço ou produto. Então, se o seu processo é bem feito, se você implementa no processo, vai afetar o seu serviço e o seu produto. E não vai tirar a qualidade, pelo contrário, vai aumentar, ainda mais se tratando de serviço, de cuidados. É extremamente importante mostrar essa demonstração, essa preocupação, social, ambiental, enfim, traz uma segurança para o cliente. E é muito importante que vocês estejam nesse caminho de querer buscar. Claro que o ESG ele vai se adequar a qualquer empresa, mas um direcionamento, uma consultoria que faça esse direcionamento, que veja em qual área da sua empresa precisa dessa aplicação, precisa dessa atenção maior, qual área ali está mais frágil no momento, qual área já está beleza, só falta isso daqui para a gente ter um resultado melhor. Então essa consultoria, esse direcionamento, esse suporte pós-consultoria também, os pacotes, tudo isso que a gente está oferecendo ajuda muito. E empresas como vocês que buscam, que querem, que estão atrás de se informar e seguir o que tem que seguir, né? Porque as coisas vão mudando com o tempo e as empresas que não acompanham, infelizmente, ou felizmente, ficam para trás. Então é muito E vocês não querem ficar para trás. E não vão, porque vão contratar o nosso Essa conversa com vocês esclareceram bastante coisa e, mostrou pra gente que a gente tá seguindo o caminho certinho. Como você falou, que Herbert, né, que chegou a pesquisar sobre o ESG. E, assim, a gente percebeu que, naturalmente, vocês já seguiam, assim, algumas coisas sem saber. E aí, espero que essa conversa até com a gente, que futuramente a gente possa ajudar vocês a seguir esse caminho e adquirir, assim, umas experiências melhores. Ok. Nós que agradecemos, né, em nome da empresa, a vocês por estar despertando, né? Você falou uma coisa sobre gatilho e você deixou a gente, deu despertado a gente em relação a isso. Hoje, o nosso olhar, com certeza, a partir dessa conversa, vai sair diferente do que nós entramos aqui, né, voltado por essas questões do ESG. Então, assim, parabéns, né? Gostei de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero lá na frente contar com vocês para dar um direcionamento aí melhor para nossa empresa e sucesso, viu, meninas? Façam um mexer de vocês, digam como funciona, vamos lá. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Joga isso, já fique à vontade. Porque assim, na empresa ele é o cara externo e eu sou o cara interno. Eu penso para dentro da empresa e ele que faz as divulgações. Então o marketing é com ele, O marketing é com ele. Nem sempre. A gente agora já está com a menina do marketing também. Tem uma menina do marketing. A nossa menina do marketing, gente, está passando aqui fora toda hora. Eu falo a menina do marketing e a menina do marketing faz isso, mas o cara do propaganda é ele. Eu sou o cara que pensa internamente, bora fazer isso que a gente vai lucrar com isso, bora fazer isso. Só pensa em dinheiro, né? Mas ele é o financeiro. Ele é o financeiro da empresa. Você entendeu? A nossa contadora não faz quase nada, quem faz é ele. É ele que faz. Mas desde o início eu sempre vi você nessa parte. Porque ele já entrou nesse conceito. Ele né? aprendeu Então, administração na marra. na marra. Vocês têm alguma rede social, Instagram? TH Domicílio. Querem divulgar? Fiquem à Vamos lá, vontade. é o @TH Domicílio. Sigam lá, gente, TH Domicílio. Sigam para saber mais do que se trata, para se informar. Que a página é legal. Isso. E sobre a nossa empresa, Connect, @Connect_SG. Sigam lá também no Instagram. @Connect. @Connect_SG. E aí, quem quiser saber mais sobre essa proposta que a gente trouxe da Connect para resolver essas questões, ajudar a implementar,
vai ter que esperar até o dia 2 de outubro, É. que vai ser onde a gente vai esclarecer tudo, mostrar tudo como funciona e possivelmente contratar, quem quiser contratar os nossos serviços. Já assistiu esse episódio, vão lá assistir os outros, entendeu? Esse foi muito bom, os outros saíram ainda Ainda melhores. melhores. Então fiquem ligados aqui no site da Conect SG, né, gente? Isso. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Sucesso. Ela vai ter o bolo da Unichamp e moral. Já vai começar? Já. Não bebam água. Ninguém pode beber água Não e pode tira o beber braço água, da. mas só bota com cuidado, né? Não pode. Não pode. Não pode mesmo? Ele disse que se você Dá pra ouvir a pancada. Tá. Não beba água. Esqueça água. Não, mas se quiser beber água, bebe água, mas evitar ficar batendo e tal. Na hora de beber. Na hora de gesticular, cuidado com a pancada. Na hora de beber, para um pouquinho de falar, porque depois eu volto, né? Sim. Espera um momento que ninguém te falou para colocar o copo. É porque falar muito, geralmente é melhor Às vezes eu falo na minha não tem como às vezes a gente não pode falar. Ah, sim. Fala com eles antes. Ah, você tá ouvindo? Tô ouvindo. A ideia é que seja no máximo 35 minutos. 30 minutos. Mas como assim? A gente precisa que vai ter material bruto e depois cortar. Então pergunta que assim. Olha, entenda a dinâmica do podcast é o seguinte, não tem corte. É uma conversa. Vocês vão conversando. Não tem corte. Perguntar um. Isso é uma coisa bem rápida. A apresentação da empresa mesmo a gente vai ter que ser rápido. Sim. Somos da TH Domicílios, nós somos responsáveis pela empresa, meu nome é Antônio, eu sou enfermeiro. Aí eu sou aqui. Mas Acabou. das perguntas serem muito práticas, com a apresentação só respondendo, né? Deve ser uma conversa. É, Igual a gente tá Não, fazendo sim, a gente agora. vai fazer isso. Interagindo. Mas a gente não vai se adentrar aqui, eu sou enfermeiro, não sei o que, Não, faço interessante curso. que vocês façam esse processo. Porque vocês, pro nosso material, é o nosso cliente ideal. Entendeu? Então, assim, é interessante que vocês falem os pormenores de quem são vocês. Não precisa falar, eu me formei na faculdade e tal, não. Mas, tipo assim, eu sou enfermeiro, trabalho na área há muitos anos, tenho uma empresa nesse segmento. E a gente vai ficar Então, na sua parte, você fala da... Pode ser uma coisa mais despojada, né? Não precisa ser Pode. muito... A ideia é Essa intenção. É. Então, vamos lá. Por isso que não tem muitos subscopos, porque os scopos sempre ficam uma coisa mais padronizada. Somos prontos. Pode começar? Pronto, vamos começar. Oi, gente. Esqueci o meu borracho. Aí, tá vendo? Oi, gente. Tá começando mais um Conversa Pode. Eu falei essa parte. Oi, gente. Tá Já começando. começou ou a gente tá Já. Já tô gravando tem 3 minutos. Aí, Meu Deus! vamos lá. Oi, gente. Tá começando.